Tá no ar, mais uma plataforma. Eu sempre me confundo pra falar o nome dele, mas eu acho que é Wolfgang Werneck. Você vai ouvir aí ele falando o próprio nome quando for o episódio começar, né? E ele é vocalista da banda Primeiro Andar, uma banda que eu escuto lá atrás, na época que aquele movimento, né? O novo movimento, né? Que era a Palavra Antiga, Tanlan, Primeiro Andar. Tinha o Aeroelis, né? Tinha um pessoal lá do Hibernia. Enfim, muita gente boa nesse tempo fazia música. Eram cristãos fazendo música, assim, o rótulo de gospel. E era muito da hora. E eu gravei com ele, foi muito legal. A gente trocou uma ideia muito da hora. Ele falou de música, e música por música do EP, né? Do Primeiro Andar. Falou que tem álbum vindo aí. Cara, foi muito legal gravar com ele. Mas antes de ir pro papo, vamos para aquele recado que a gente sempre dá no começo das plataformas, que é o quê? Que é o Clube TDQ. Você pode entrar pro Clube TDQ hoje mesmo, fazendo um Pix de 10 ou 20 reais. Você pode nos ajudar financeiramente. Ajudando a gente, você vai estar ajudando a gente a investir nesse podcast, a pagar o nosso editor, a investir na qualidade desse programa e desses programas, né? Entregar conteúdo de mais qualidade para você. Cara, e Jonathan, o que eu recebo com isso? Você recebe mais conteúdo. A gente pode te disponibilizar conteúdos exclusivos, como um podcast extra, que é o próprio ouvinte que escolhe o tema, e sem contar as coisas que a gente planeja durante um mês, né? A gente está dando uma janela da Amazon Prime Video por 6 meses de graça para você. Óbvio, Jonathan, não vai ser de graça porque eu vou dar dinheiro. Claro, você vai dar dinheiro uma vez, não precisa dar todo mês. Aí você vai ter a janela da Amazon Prime disponível por 6 meses grátis para você. Então, sem contar os outros conteúdos que você não receberia se não fosse assinante, né? Então, cara, vai ser muito da hora. Eu acho que a satisfação de ajudar a gente é muito maior do que qualquer outra coisa, mas mesmo assim a gente te recompensa com conteúdos bem da hora. Quem já foi assinante pode dizer para você e não tem o que se arrepender. Beleza? Então entra hoje mesmo pro Clube TDQ, vai lá no nosso Instagram, @teólogo de quinta, tem como você pode entrar pro Clube TDQ, o Pix lá para você fazer e tudo mais. Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio que está demais. Fala galera, sou o Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 81. Estou aqui com o Wolfgang Werneck, acabei de perguntar para ele como é que pronuncia o nome do cara para não errar. Ele que é vocalista da banda Primeiro Andar, uma banda que eu conheço lá atrás, lá em 2013, eu acho que eu conheci a banda, 2014, por ali. A gente já tentou gravar uma vez, não deu certo, mas tudo é no tempo de Deus, e talvez esse seja o tempo pra gente gravar. Mano, muito obrigado por você, mais uma vez, você deu um tempo da sua vida pra trocar ideia comigo, muito obrigado mesmo. E se apresente pra quem não te conhece. Cara, prazer é meu, obrigado aí pelo convite, né? Como você disse, a gente já tentou outras vezes, né? Então é um prazer estar aqui, cara, vai dar certo hoje. Meu nome é Wolfgang. Eu sou vocalista, guitarrista na banda Primeiro Andar, né? Uma banda que nasceu... Cara, essa banda é velha, viu? 2008, nós lançamos nosso primeiro EP em 2011. E recentemente voltamos, cara. A gente tinha parado, voltamos. Tamo aí, sou casado, tenho 2 filhos, moro em Belo Horizonte. E é basicamente isso. Mais um mineiro aqui no nosso podcast. Recentemente a gente gravou com o Andressa, que é mineiro também. E mais um mineiro. Cara, eu te falei na última vez que a gente tentou gravar que eu tinha uma identificação muito particular assim, com a banda. E um dia eu esperava te contar isso, né? Um dia eu esperava te contar isso. Você como vocalista é o cara que me inspirou muito. E eu acho que a gente já pode começar por aí. Como é que conhecer a banda, né? Naquele período ali de novo movimento da música cristã. Foi um momento muito bom, né? Nasceu, tipo, Palavra Antiga, tinha um pessoal ali do Aeroelis, que é mais antigo, tinha o pessoal lá do Sul, lá, que é o da banda lá do Sul,
Clan, né? Banda muito, muito massa também. E no meio dessa galera, eu encontrei o Primeiro Andar. Acho que por indicação de algum grupo no Facebook que fazia parte. Aí eu vi aquele EP lá, né? Que é um EP homônimo, né? Que não tem o nome de Primeiro Andar também, né? Com aquelas 6 faixas. E, cara, foi um período que eu tava, tipo assim, saindo do ensino médio e lidando com aquela pressão de ir pra faculdade, sabe? Que curso que eu vou fazer, que curso eu vou cursar. Eu lembro que eu ia muito pra biblioteca pública da cidade. Quem é do Acre tá ligado no que eu tô falando. Eu morava no segundo distrito da cidade e a biblioteca pública fica no centro da cidade. Então eu pegava 2 ônibus todos os dias pra ir pra biblioteca pública, estudar e voltar pra casa. E eu ia ouvindo o EP, cara. Incansavelmente, eu ia ouvindo esse EP. Incansavelmente. Do começo ao final, do final pro começo, depois no aleatório. E essas músicas fizeram muito parte, assim, desse período da minha vida. Todas as músicas eu tenho uma identificação muito, muito massa. E hoje, ouvindo, antes de trocar ideia contigo, reouvindo novamente, eu percebi que elas ainda fazem parte da minha vida e vão fazer por muito tempo. Porque, como a música fala, né, que é um EP atemporal, porque fala de assuntos atemporais. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho pra galera como é que foi lançar esse trabalho, esse primeiro projeto da banda, né, esse primeiro trabalho da banda, a identidade da banda em si, nesse primeiro projeto. Cara, esse projeto, ele foi um parto, assim. Eu acho que pra gente nunca nada foi muito fácil, sabe? A formação na época era eu, o Jorginho, que tá na bateria, né, até hoje, o Rômulo, que a gente chama de Rominho, né, que hoje mora lá na Irlanda, e a gente nunca conseguia achar um quarto cara, né, um baixista. Banda é uma coisa complicada porque você tem que fazer todo mundo sonhar a mesma coisa, né, ter uma mesma mentalidade. Então a gente já era banda, acho que desde o final de 2008 ou 2009, não sei, eu acho que 2009. E a gente estava tentando arrumar esse outro cara, a gente estava tendo uma certa dificuldade com o Rômulo, porque todo mundo veio meio do hardcore, e a gente estava ouvindo umas músicas mais calmas assim, e o Rominho ainda não estava conseguindo pegar aquela vibe, fraga. Então, assim, a gente viveu algumas lutas, assim. E aí a gente arrumou um cara na época, que é o Léo, né, que gravou os baixos pra gente. O Léo já era um amigo, assim, de infância, mas também do meio do hardcore. Nunca imaginei que ele ia querer tocar, ainda mais baixo, que ele era guitarrista, né? E foi, cara, a banda começou a andar, a gente começou a ensaiar, o Rominho encaixou umas guitarras que começou a ficar muito top, e todo mundo tava se entendendo bem. Passado algum tempo, o Léo falou, cara, não vai dar pra mim, eu tô com um monte de coisa. Ele toca muito, né, até hoje, então ele tava cheio de banda e não sabia o que fazia e tal. Ele falou, não vai dar pra mim. Quando ele falou isso já era 2011, né, então a gente já tinha a banda há um tempo. Aí a gente falou, cara, por favor, vamos gravar isso que tá pronto, e depois você toca com a gente um tempo até a gente conseguir alguém pra ficar no seu lugar, só pra gente não perder o trampo que foi feito até hoje, né? E aí, cara, a gente partiu pra um estúdio, foi um tempo muito gostoso, assim. A primeira vez, assim, né? Eu tive uma banda de punk rock quando eu era menino, e a gente gravou, mas foi tudo, assim, muito estranho, muito novo, muito amador também, e essa foi a primeira experiência assim mesmo, de ir para um estúdio, de quebrar a cabeça e de gravar aquelas coisas, de ter que repensar algumas. E aí saiu esse EP, cara, que a gente ficou assim muito feliz. Quando saiu, igual você falou, né, cara, parece que tinha uma vibe assim acontecendo no Brasil todo, né? Eu acho que muito por causa do Los Hermanos, que tava na época, parece que eles tinham acabado há pouco tempo, e aí eles estavam assim bem estourados. E aí tinha uma vibe para esse tipo de música, né, cara? E a galera recebeu muito bem, a gente ficou bem impressionado assim com o que aconteceu naquele tempo com a gente. Tocamos nos lugares bem legais, foi bem top assim. Mas foi basicamente isso. Eu troquei ideia com
esqueci o nome do cara agora. Qual é o nome do cara? O cara lá do Apenas Música. Eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Ele é do blog é do o David? Não é o David, é outro. Não, é o outro, é o de São Paulo. Eu esqueci o nome dele também. Eu esqueci o nome do cara. Eu troquei ideia com ele aqui e ele falou, e eu falei pra ele, né, sobre que parecia ser uma cena, só que sem cena. Por exemplo, era cada estado tinha uma banda que tinha uma música da hora, só que eles não... A ficha só caiu pra mim depois que eu troquei ideia com o Fábio, do Tanlan. Nessa época eu tinha um blog, inclusive, eu não era nem podcast, era blog, e eu conversei com ele por texto, né? E ele falou pra mim que não conhecia os caras, não conhecia o Marcos Almeida, não conhecia os caras do Aeroeles, não conhecia nenhum dessa galera que tava, tipo, no mesmo... O que pra gente, ouvinte, parecia ser um movimento, né? Parecia ser um movimento de bandas unidos, ou então unificados, ou que tinham a mesma proposta. Vocês não tinham isso, né? Vocês não conheciam também outras bandas de fora para poder dizer, a gente tá fazendo música, nós somos cristãos, tá fazendo música com essa temática. A gente conhecia o Palavra Antiga, mesmo assim, quando a gente conheceu o Palavra Antiga, já existia o Primeiro Andar, né? Então, os caras eram aqui de Contagem, que é uma cidade do lado aqui, né? Pelo menos o Marcos morava aqui em Contagem. E a gente chegou a quase tocar com eles bem no comecinho, quando eles lançaram aquele primeiro EP que tinha acho que 7 músicas deles só. Eles vieram numa igreja aqui na região, nós que buscamos, nós que levamos eles depois na cidade que eles estavam, e a gente ia tocar no dia com eles, mas não rolou. Tanlan eu conheci, cara, tem pouco tempo. Essa outra que você falou aí, eu conheço o nome, mas eu nem lembro de música deles, né? A Aerolis que você falou, né? Acabaram também, né? Infelizmente. Pois é, eu não... É igual você falou, mano, foi uma coisa que aconteceu sem a gente saber. Eu lembro que eu fui ouvir sobre o movimento, né? E que eles estavam chamando de novo movimento, quando alguém escreveu sobre a gente. Quando a gente entrou alguém falou, cara, vamos escrever sobre vocês e tal. Quando eles vieram mostrar o que tinha escrito, aí que eu fui saber o que estava rolando. Né? A gente não sabia mesmo o que estava pegando. Eu acho, agora você falando, velho, eu acho que a gente até já trocou ideia para algum blog que eu escrevi. Porque eu fazia parte de um blog chamado O Propagador. O Propagador, eu lembro. Pois é, eu era do Propagador. E eu escrevia muito sobre vocês lá, velho. Muito, muito, muito mesmo. Eu acho que eu fiz resenha desse EP lá. Né? Eu acho que o site, infelizmente, não tá mais lá, né? Pra gente ter essas lembranças. Mas o Thiago Abreu, que era um cara de Goiânia, que inclusive hoje ele tem um podcast que fala de autismo, né? Que ele é autista. E ele fazia muito isso, ele ia buscar muitas bandas, conversava muito com a galera. Eu lembro de ter trocado ideia com o pessoal do Simone Mi, que hoje é o pessoal do Tuyo, né? Naquela época, eu conversei com elas, fiz entrevista também. O texto, hoje as meninas são inacessíveis, né? Mas naquela época elas eram mais acessíveis. E aí, cara, assim, eu vou te pedir uma coisa, eu espero que você não ache muito evasivo, mas eu vou pedir pra você fazer um faixa a faixa dessas 6 músicas. Porque, como eu te falei no início, né? Eu tenho uma identificação muito pessoal com essas músicas. Ele tá fazendo 10 anos, né? Nesse ano, sabe? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, você que fez parte do processo e que canta essas músicas, que falasse um pouquinho de cada faixa pra eu guardar pra mim pro resto da vida também. Quando eu ouvi falar essa música, o Wolfgang tem esse sentimento por ela. E também pra fãs da banda, né? Que talvez, quando vai ouvir esse podcast, entenda algumas coisas que talvez nunca sempre se perguntaram e nunca entenderam. Você pode fazer isso pra nós? Legal, posso. Pois é, a primeira é a Rosa e o Espinho, né? Cara, todas as faixas, né? Na verdade, todas as músicas que eu tinha na época, essas são as músicas que a gente gravou, mas na época eu tinha muitas. E tudo era alguma coisa que estava rolando na minha vida, né? Sou eu que escrevo na banda, então sempre estava ligado a alguma coisa que estava rolando comigo. A Rosa e o Espinho é a música mais desconexa de tudo, assim, porque eu nem nunca muito entendi o que eu tava querendo dizer com ela. Eu sei que na época eu tava começando, se eu não me engano muito, cara, porque isso tem muito tempo, mas eu acho que na época eu tava começando a namorar
com a minha esposa, né? Que hoje é minha esposa. Então, pode ter alguma ligação disso, cara. Eu lembro que eu não me apegava muito às meninas, assim, eu não era de ficar aquele cara apaixonado e tal, sabe? E quando eu conheci minha esposa, eu fiquei muito apaixonado, assim, uma coisa assim, fora do normal, sabe? Eu lembro da galera ficar assim, até assim, achar estranho eu chamando ela de amor e tal, porque não era comum, meu. Então eu acho que tem um pouco de ligação com isso, né? Tipo assim, o amor tá me chamando e será que eu vou? Será que eu não tô caindo numa armadilha e tal? Mas essa música, ela é uma incógnita até pra mim, cara. O EP quase todo, pra não falar todo, ele fala muito disso, né? De amor, de estar junto, companheirismo. Aí tem a música 2 também, né? Que fala mais disso também. Então, mano, a 2, eu vou te contar uma parada aqui. A 2 foi uma das piores brigas que eu já tive na minha vida com ela. Nesse dia, cara, assim, eu vacilei mesmo com ela. Porque a gente estava casado. Deixa eu só te contar um pouquinho da minha história pra você entender mais ou menos. Eu sou filho de pastor, cara. Meu pai é pastor, vai fazer 30 anos de pastorado agora, eu tenho 32. E eu vivi no evangelho, só que eu vivi da religião do meu pai. E aí, quando chegou na adolescência, cara, eu comecei a andar no meio do hardcore, eu me perdi muito feio. E no meio disso tudo, cara, eu fui me perdendo cada vez mais e eu encontrei essa minha namorada, que hoje é minha esposa. E quando a gente começou a namorar, eu tinha 18, ela tinha 15. Quando ela fez 16, a gente terminou e ela descobriu que estava grávida. Então, eu engravidei a minha namorada, eu tinha 19, ela tinha 16. E aí a gente decidiu casar. Então foram 2 crianças, mano, se casando, né? Ela, uma menina de 15, 16 anos, os hormônios malucos, né? Eu, um cara de 19, totalmente descabeceado, totalmente assim, vacilão pra caramba, sabe? Envolvido com muita coisa errada na época. E aí um dia a gente brigou por telefone. Ela foi pra casa dos pais dela, já tinha ficado lá um tempo e tal. E eu falei, tô indo aí te buscar e tal. Ela falou, não vou voltar pra casa. Aí foi uma briga assim. Aí eu apelei com ela no dia e tal. E aí a gente brigou muito feio, fui na casa dela. Aí a gente brigou na casa dela e tal. Quando eu fui embora, né, que ela não veio embora comigo e tal, e eu fui pra casa sozinho, eu percebi que a única forma de resolver aquela situação era me humilhando e pedindo perdão. Aí vem a música, né? Aí vem a música falando que nossos dias foram bons, inclusive os ruins, porque tudo aquilo estava construindo a gente, né? Como casal, como pessoas, a gente estava amadurecendo aquele lugar. E eu estava falando é um monte de inferência à nossa situação, né? Vamos brincar de casal. Eu tô querendo dizer assim, cara, são 2 crianças tentando decifrar o que é ser um casal, né? Com um filhinho pequeno já no começo do casamento e tal. Então essa música, mano, é uma briga terrível que nós tivemos. E aí eu escrevi essa música dizendo, se para alcançar o pico, se para ter um sorriso, às vezes tem que brigar, vamos brincar de casal. Tem um negócio que eu falo sobre se humilhar também, né? Se o meu caminho eu não consigo atalhar, eu vou parar de tentar e me humilhar. Eu tava falando sobre isso, cara. Caramba, eu sempre soube que essa música, ela tinha um conflito. Eu sempre soube. Só que só que a poesia dela é tão, sei lá, não tem nenhuma palavra, é tão desmencionada, sei lá, é tão enigmática que não fica escancarado que é de uma briga, né? Por conta disso que você falou. O cara tá falando de vamos brincar de casal, não sei o quê. Eu sempre amei essa música. 2 é uma música que eu tenho muito apego também. Você sabe que eu sou fã, então é difícil, né? Difícil eu falar. Legal. Aí vem a Temporal. Cara, a Temporal, eu tenho uma história muito boa com ela. Agora eu vou contar a minha história com a Temporal, antes de você contar a sua história com a Temporal. Vai lá. A Temporal, eu lembro que nessa época que eu tava ouvindo vocês muito, eu também namorava, né? Namorava com uma menina que a gente tinha alguns... Na verdade, o nosso namoro ele começou problemático e terminou problemático. Não era para assim. E aí eu lembro que a gente também teve uma briga, olha só. A gente também teve uma briga.
eu não fui estudar nesse dia, eu resolvi que eu não ia estudar nesse dia. Eu fiquei em casa, minha mãe perguntou, você não vai estudar hoje? Eu falei, não, mano, não vou estudar. Eu já tava de saco cheio também de estudar, velho, porque eu tava estudando pra passar pro Enem, sabe? Tava estudando pra passar. Eu tinha que ir na biblioteca pública pra poder estudar num ambiente melhor. Às vezes eu só ia lá só pra poder baixar a música mesmo, que era no período de baixar a música. E aí a gente brigou, ela pegou e falou que não tava dando mais, porque eu não dava atenção pra ela. Eu sempre fui um cara meio desligadão também, dar atenção pros outros. E não tava dando mais pra ela, que não tava levando mais aquilo a sério e tal. E aí foi na hora que a gente terminou de brigar, eu tava em casa, aí eu botei o EP pra tocar, né, no aleatório. Aí veio a Temporal. E caramba, aí e pensando, né, em tudo, a música me falando, e eu pensando naquele namoro, naquele relacionamento, eu falei, cara, eu tô perdendo tempo com essa pessoa, não tá dando certo. Por que eu tô insistindo? Por que eu tô insistindo numa coisa que tá claro, velho, tá claro que não vai dar certo isso aqui. E agora você pode falar um pouco mais de Atemporal. Que viagem. Cara, a Atemporal eu escrevi numa sentada. Eu sentei um dia e escrevi ela todinha. E se você parar para olhar para as músicas de primeiro andar, né, algumas coisas são muito recorrentes no que eu falo, que é esse entendimento da vida ser muito efêmera, né, passageira, de pensar sobre a morte, de pensar sobre o tempo passando e tal. E eu sentei, cara, e era uma coisa assim, eu acho a Atemporal muito, muito louca. Primeiro porque eu acho ela uma música bonita, né? Eu gosto da poesia dela. E segundo, e quando eu falo isso, cara, é porque assim, quando eu olho para as minhas músicas depois de prontas, sempre eu passava pelo mesmo processo. Enquanto eu estava escrevendo, eu estava achando a música mais linda do mundo. Quando eu terminava de escrever e ouvir, eu achava um lixo, e aquilo ficava assim dentro de mim um tempão, achando aquela música muito ruim, até que um dia eu lia a minha própria letra e falava assim, cara, como é que eu escrevi isso, né? Porque eu sei que eu acredito, cara, que é uma conexão assim com o divino mesmo, e uma coisa assim de Deus, sabe, pra gente, uma liberação de entendimento para aquele momento ali, para você poder fazer esse tipo de coisa. Sim, sim. E aí, mano, eu sentei, escrevi, e é muito engraçado porque hoje quando eu vou tocar, né, uma música que eu escrevi há, sei lá, cara, 12, 13 anos atrás, e aí eu tenho que cantar Parece que foi ontem mesmo. Tem uma frase muito legal nessa música, que é quando você fala assim, que até segundos ganharem valor, né? Quando os olhos não estiverem sãos, e até segundos ganharem valor. Que é quando a gente dizem, né? Eu não sei se isso é verdade, quando eu não cheguei a esse estágio da vida, que quando a gente fica velho, a gente é criança, né? E talvez seja esse período aí que a gente acha que o mundo ele tá desconexo da gente. Quando a gente é criança, a gente não entende como é que o mundo funciona. E quando a gente fica velho também, a gente não entende mais como que o mundo funciona, porque a gente já viveu, a gente já o mundo já virou outra coisa, o mundo já não é o mesmo que a gente era quando era adolescente, quando era... E aí você fala do All Star, né, das gírias, vai ser, você fala que já vai ser outra coisa e tal. E realmente, é atemporal, né? Ficou muito, assim, ficou muito bom muito conectado a tudo que a gente tá vivendo, porque a gente tá vivendo um tempo tão acelerado que as gerações, elas não são mais... Elas mudam assim de 5 em 5 anos, cara. Você já tem outra geração totalmente diferente, 10 em 10 anos, né? Então, realmente, a gente ficou um negócio assim, que para o tempo em que faz bastante sentido, né? Faz sim, com certeza. E aí, a próxima música do EP é Eu Sei, né? Conta um pouquinho. Eu Sei. Eu Sei é basicamente a história do sofá da casa da minha namorada, cara. É basicamente isso, sabe? A música em si, ela não conta uma história real, porque isso não aconteceu. Enquanto eu escrevi a música, eu não tive esse término de perder e tal.
apesar de que foi uma coisa que eu vivi no começo do relacionamento próximo, assim, coisa curta, né? Mas eu lembro que isso é uma coisa interessante a respeito dela. Eu lembro que quando eu cheguei para escrever o refrão, tudo que eu escrevi era muito clichê, tanto melodicamente, o ritmo. Ela é uma música que puxa um pouquinho para uma pegada meio British rock, assim, né? Um rock alternativozinho assim. Então ficava tudo muito, quando eu chegava no refrão, tudo muito pop, assim, sabe? E aí eu falei, cara, que eu preciso fazer alguma coisa que vai ser diferente, que eu não quero que seja aquele negócio assim. E acabou que eu comecei a falar Faz Falta Aquele Sofá, né? Que eu tentei também escrever uma letra que fosse para outro lado. Sim, sim. E usar umas notas assim, né? Que elas são notas cromáticas, né? Fica caindo semitom por semitom. No final das contas, fiz um refrão super pop, mas estranho. Então eu fiquei satisfeito. Eu acho que de todo o EP é um dos melhores, um dos que eu mais gosto, né? E agora? Pois é. Difícil respirar. Top demais, velho. Isso é louco. Irônico porque é uma música que, agora que você falou que era sobre o sofá, faz todo sentido, né? Que é sobre as que você tem. Mas na época que eu ouvi, eu pensava muito que era uma música de um cara que separou da mulher. E não deixa de ser, né? Deixa de ser. A história que eu tava contando era essa, mas dessa vez não é uma história que eu tava vivendo, sabe? Acontece, né? Eu escrevi uma música, inclusive ela vai sair agora com o lançamento do nosso álbum, que a gente tá acreditando que vai sair. Era pra ter saído em outubro agora, pra gente comemorar 10 anos lançando o álbum completo. Mas nós estamos tendo alguns probleminhas de finalização. Ele vai sair ainda esse ano, eu acredito. E tem uma música que chama Ela nesse álbum. E essa música fala de uma mulher tocando um violão. E eu lembro de eu compor essa música assim no quarto, né? E cantando, e minha esposa entrou e falou assim: quem é ela? E não existe ela, né? A pessoa não existe. Então, essas músicas que não tem pé nem cabeça, né? Que não é um negócio que você tá vivendo ali e tal. A próxima música é No Mesmo Trem. No Mesmo Trem. No Mesmo Trem é uma música que eu escrevi pro meu pai. Eu tinha acabado de me casar, né? Tava vivendo aquele tempo muito louco. E eu fui morar num apartamento com a minha esposa. E, cara, tava ruim pra caramba. Eu não tinha dinheiro suficiente. Eu não tinha cabeça pra ser marido. Eu tinha um filho, cara, eu não tava conseguindo. E aí meu pai me levou pra casa de volta com a minha esposa, cara. Eu fui morar na casa do meu pai, fiquei morando um tempo lá. E meu pai, com muita sabedoria, ele cuidou do meu casamento, cara, sabe? Isso foi muito louco, assim. E fala um pouco sobre isso, sabe? Sobre o fato, né? Nossa casa ficou sem espaço, todo pai traz um filho no braço, agora eu era pai também, mas ao mesmo tempo eu tava ali precisando dele, né? O tempo inteiro. E falando, né? A nossa voz ao telefone de tão iguais causam confusão, isso aí a gente ouve direto. Eu ligo pra alguém, não, cara, sua voz tá igualzinho do seu pai e tal. E meu pai é pra mim um grande herói, sabe? Um cara assim que, meu Deus, eu devo demais ao meu pai, assim, mais do que um filho deveria a um pai, sabe? Meu pai conseguiu ir além da paternidade e se tornou, assim, um grande amigo, um herói mesmo, cara. Ele, assim, é um cara importante demais na minha vida. E meu pai tinha uma mania que ele sempre chegava pra mim e falava assim: cara, eu sou seu fã. E aquilo era muito bom de ouvir, sabe? Saber que meu pai era meu fã. Aí eu escrevi pra que esperar, a gente não está mais aqui para ouvir que eu sou também seu fã, que tem ouvido seus conselhos, né? Eu tava falando pra ele: cara, também sou seu fã, tô te ouvindo, tô ouvindo seus conselhos e tal. Essa música eu escrevi ela de 2 vezes, cara. Você pode ver que as duas
partes, né? Se você tira a estrofe ali, você pode ver que as duas partes são bem diferentes, né? As duas, a que tem no meio e a no final. É porque elas foram escritas assim, em tempos bem separados, porque eu não conseguia terminar a música, até que um dia saiu aquele final ali. Mas é uma música pro meu pai, cara. Da hora. E essa música, depois de ouvir 300 vezes, eu entendi que era pro seu pai, porque fica ali algumas coisas lá, né? Fica algumas coisas subentendidas ali. E, cara, e ouvindo essa música hoje, literalmente hoje, né? Hoje não, antes de gravar contigo, eu lembrei um pouco do meu pai também, que eu e meu pai tem uma relação meio conturbada, assim, desde sempre, na verdade, né? Que meu pai, ele se separou da minha mãe quando eu tinha 2 anos, então ele não me criou, né? E ele e minha mãe tiveram uma relação conflituosa, nunca foi algo harmônico, foi sempre algo ali, tipo, para manter é porque tinha eu no meio da parada, então eles tinham que se falar, né? Mas se não eles nem se falavam, assim. Então são conturbados dentro da parada. E agora, depois de adulto, depois de morando sozinho, agora em outubro agora vai fazer 1 ano que eu tô morando sozinho, saí da casa dos meus pais, era minha mãe, na verdade. Eu tento, tipo, me reconectar com meu pai, né? Assim, tento me reconectar no sentido de tentar manter uma relação, pelo menos de amigo, já que não dá pra ser uma relação de pai e filho, a gente nunca teve essa relação de pai e filho, pelo menos de amigo, assim, só que meu pai é muito complicado, meu pai é muito frio, sabe? É muito difícil, assim, de... Mas, inclusive, a música, você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que é a última música, Chuva do Lado de Dentro, que no final tem uma citação lá de Malaquias, né? No final da música. No mesmo trem. É no mesmo trem, né, que tem. Eu achava que era no Chuva do Lado de Dentro. Pois é, na música no mesmo trem que tem. E eu só vim saber que a música era uma citação de Malaquias, que eu pesquisei, porque eu falei, não, isso aqui é da Bíblia, com certeza. Eu não sabia que era da Bíblia. Ouvia, depois de tanto ouvir, eu falei, não, isso aqui é da Bíblia. Eu pesquisei e encontrei um trecho de Malaquias. Mas você tirou de outro lugar? Você tirou lá de Malaquias mesmo? Não, tirei de Malaquias, né? Lá em A Rosa e o Espinho eu cito Coríntios, né? Que é aquele texto de Paulo que ele fala sobre o amor, né? Coríntios 13, se eu não me engano muito. E nessa citação, né, converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, está lá em Malaquias 4, nos últimos versículos, né? Eis que enviarei o profeta Elias antes do dia terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Esse texto eu pedi o Jorginho para falar. Aquela voz que fala primeiro e fala por fim é a do Jorginho. E o Jorginho, ele perdeu o pai quando ele era criança, cara. Quando eu pedi ele para fazer isso, eu até falei, cara, eu espero que você entenda que eu tô fazendo isso como uma forma de homenagem a você ter se tornado quem você se tornou, o homem que você se tornou, sem ter um pai por perto, né? Porque eu sei o quanto o meu pai foi importante para mim. E eu sei que eu não seria esse homem sem ele. E aí quem fala a frase é ele, né? Depois um monte de gente fala, mas ele que fala a primeira e a última. Da hora, mano. E inclusive esse versículo de Malaquias, ele virou um dos meus favoritos por causa de vocês, velho. Por causa de vocês. Legal. Toda vez que eu lembro, né? Então tenho que falar, dar conselho para algum amigo meu relacionado a isso, eu lembro desse versículo lá de Malaquias, que talvez estivesse totalmente esquecido da minha cabeça se não fosse essa música, porque não é comum, já não é comum as pessoas lerem o livro de Malaquias, né? Quanto mais o capítulo 4, as pessoas leem muito de Malaquias 3 por causa do nosso lado do dízimo da oferta, mas o capítulo 4 do livro ninguém costuma ler, e aí vocês conseguiram extrair de um lugar que não é comum uma frase muito incrível, velho, uma frase muito pesada, muito legal, tem vários significados, inclusive, e colocar numa música e, cara, ficou incrível, perfeito. Mais uma vez, meu lado do fã aflorando aqui. É legal porque é o fechamento da antiga aliança, né, cara? São os últimos versículos, né? E é uma profecia a respeito de Cristo, né? É muito louco porque a profecia, existe um termo, né? Eu sei que isso não é muito o nosso assunto aqui, mas só para passar por isso, existe um termo que diz que é sensus plenior, que diz que a profecia pode se cumprir mais de uma vez
até que ela cumpra seu sentido pleno. Então, quando Isaías se encontra na presença de Deus, né, e Deus pergunta: quem enviarei? Aí ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus dá para ele uma palavra profética. Ele fala: vá a um povo de dura cerviz, você vai falar, eles não vão te ouvir e tal. E Isaías sai, ele é um profeta que ele faz uma pregação que parece mal sucedida, né, porque o pessoal não ouve ele. Mas aí quando você vê lá em Mateus, Jesus está pregando em parábolas, e aí os discípulos perguntam: por que você está falando em parábolas? Ele fala: porque aqui se cumpre a profecia de Isaías, tendo ouvidos não ouvirão. Então, quer dizer, a profecia se cumprindo mais de uma vez. Recentemente Deus me falou muito forte nesse texto, cara, porque ele está falando do grande e terrível dia do Senhor, né, que é a volta de Jesus. E eu entendi que, no meu caso, como uma coisa assim, não como uma experiência minha, né? Esse foi o princípio para a minha volta para Jesus. Na verdade, para Jesus me encontrar de volta, né? Que foi quando meu pai começou a cuidar de mim, cara, a ter um coração convertido a mim. Eu e meu pai pensávamos muito diferente e a gente não conseguia se encontrar no meio de um caminho, assim, sabe? E quando ele começou a me ouvir, a converter o coração dele a mim, o meu coração se converteu ao dele também. E foi aí que Jesus conseguiu achar de novo um ambiente no meu coração para me encontrar de volta e tal. Isso foi muito louco, cara. Deus fala muito comigo nesse texto. Da hora, velho, da hora. E para fechar o EP tem Chuva do Lado de Dentro, que eu acho que de todas é a mais fácil de entender, assim, né? Porque fala de alguém que tá necessitado, né? Mas conte um pouquinho dela aí pra nós. Como nasceu a inspiração, né? Chuva do Lado de Dentro tem um lugar aqui no meu bairro que eu passo, que ela foi escrita descrevendo esse lugar. É um lugar onde tinha um restaurante, um Habib's, assim, uma esquina. Aí tem uns sinais, né? Tem uma praça, assim. E sempre que eu passava à noite, ou então de madrugadinha, né? O sinal chega a um certo horário que ele não funciona mais, ele fica piscando amarelo, quer dizer que você pode passar, né? E eu comecei a escrever essa música falando desse lugar. Eu achava um lugar agradável, achava um lugar bonito, sempre gostei de um climazinho assim, meio de chuvinha, meio friozinho, sabe? E aí, mano, eu escrevi a primeira parte dessa música. Se você ouvir só a primeira parte, até ali eu ainda não tô falando do que eu tô falando, porque até ali nem eu mesmo sei o que eu tô falando, eu só tô descrevendo um lugar. Quando eu fui escrever a segunda parte dessa música, isso foi muito tempo depois, aí que eu descobri do que eu estava falando. Que eu estava falando de um lugar que no meu conceito era um lugar agradável, mas que tinha alguém que estava vivendo aquele mesmo lugar por um outro prisma, né? Que seria uma pessoa que está morando na rua. E quando eu escrevi aquilo, eu achei muito... Assim, eu encontrei a música, sabe? Eu falei assim, pô, é sobre isso que eu tô falando. E aí eu pus uns berros ali no final, ali, né, tentando um pouco passar, assim, o desespero que eu imagino que alguém que tá nessa situação sinta, né, um grito de alguém tentando achar socorro e não encontrando, fraga. É basicamente isso, cara. Da hora, mano. Cara, esse EP, ele sintetiza muito, eu acho, a necessidade de vocês, né? Que é de falar... Eu não sei se... É porque eu já tive banda também. Eu tive uma banda chamada Distrito 92. Não me pergunte o nome do significado da banda, porque não tem. Distrito 92 é um nome legal. Na época a gente achava legal. E a gente tinha uma banda... A nossa banda, ela nasceu na escola, depois ela passou pra igreja e depois saiu da igreja. Então ela teve três processos aí. E uma música que eu compus, inclusive essa música está disponível no YouTube, é a versão acústica dela, que a gente tocando aqui na Gameleira, que é um lugar histórico aqui de Rio Branco e tal. A gente fez um formato acústico dela, que foi num show que a gente foi fazer e não deu certo o show, a gente pegou e foi pra Gameleira tocar as músicas que a gente tocar no show. Pelo menos a gente vai tocar pra ninguém aqui, pelo menos a gente vai tocar, né? A gente veio pra tocar, a gente vai tocar. E aí a gente tocou essa música, que se chama Vila dos Erros, e essa música...
eu fiquei muito tempo sem saber o porquê que eu escrevi ela também. Porque é uma música que fala de um lugar que hoje eu entendo que esse lugar que eu descrevo é o mundo, e é um lugar onde tem um monte de gente errada. Todo mundo tem erro e tal. Só que no meio desses erros, o nome da música é Vila dos Erros, né? No meio desses erros, tem erros diferentes uns dos outros. Tem um que é errado de um jeito, tem outro que é errado de outro jeito. Todo mundo é errado. Todo mundo é errado. Não tem nenhum que é certo, né? Só que todo mundo é errado. Só que alguns erros são diferentes do outro. E pelos erros serem diferentes uns dos outros, às vezes as pessoas se confundem, não entendem direito. Tem um cara que é errado sexualmente, o outro é errado moralmente, o outro é errado. Mas todo mundo é errado. O negócio é que eles não veem o erro um do outro por ser um erro diferente. Tá ligado? Ó a viagem que eu fiz, ó a viagem. Só que na época, quando eu escrevi essa música, eu não fazia ideia que eu tava falando isso, entendeu? Eu não passava na minha cabeça que eu tava falando isso. E agora ouvindo você falar de música por música e falando que às vezes não sabia nem o que eu tava escrevendo, eu lembro que eu era um pouquinho assim também, quando eu escrevia minhas músicas, eu era um pouquinho assim, eu viajava demais, depois eu ia entender o que eu tinha escrito. Pode crer. Eu conversei com um cara uma vez, era um cara aqui da minha região, e ele tinha uma banda que eu gostava muito, cara. Eu tô tentando lembrar o nome, acho que era Ciclos que chamava. E ele tinha uma música que falava de um astronauta, cara, uma doideira, assim. Tinha uma que chamava Céu de Lama. E aí um dia eu sentei com ele e falei, mano, o que você tava falando naquela música? Ele falou, não sei. E essa foi a resposta dele, cara, assim, não sei, não me interessa em saber, talvez algum dia eu descubro. E eu achei aquilo muito doido, porque até ali a música pra mim ela tinha que ter muito sentido, sabe? E depois que eu tive essa conversa com ele, eu falei, pô, cara, às vezes não precisa ter sentido, ou se tiver, a gente vai descobrir mais pra frente, né? Vai amadurecer pra saber. Aí isso foi libertador pra mim, cara. Foi por isso que no início eu te perguntei se eu podia fazer essa pergunta, que não ia sair muito, não ia soar muito evasivo, porque eu também sou compositor e eu sei que às vezes é difícil falar de uma música que nem você sabe o significado, né? E aí teve um que vocês lançaram depois do EP, que eu falei, caramba, esse cara não para de fazer música boa, velho. Que é Não Sou Daqui. E Não Sou Daqui vocês lançaram como um single, né? Lançamos como um single. Não Sou Daqui, cara. Se a gente algum dia sentar pra eu te contar a minha história, você vai ver que eu cantei ela. Porque Não Sou Daqui é exatamente o momento em que eu tô me percebendo num lugar que eu não deveria estar. E ao mesmo tempo encontrando a esperança de poder voltar para o lugar que eu deveria ter vivido a vida inteira, né? E depois na verdade, antes de Não Sou Daqui, eu escrevi Outrora, saiu antes, né? Outrora é massa demais. Outrora é um grito, né? É tipo assim, cara, alguém me escuta e tal. Então eu tava bem perdido ali, e eu tô falando sobre isso. Não Sou Daqui já é um encontro, né? Pô, peraí, eu não sou daqui, eu tô me encontrando e tal. Se a gente tivesse feito um trabalho que tivesse sido continuado, faria mais sentido. Agora nós vamos lançar um álbum que tem músicas misturadas de época. Tem música nova que eu compus ano passado, e tem música que é dessa época ainda. Então tá muito misturado, mas elas foram uma construção do que eu tava vivendo, assim. Da hora. E eu sei que você já respondeu essa pergunta para várias pessoas que te perguntaram, mas pra mim você nunca respondeu, então por isso que eu vou perguntar. Pra ficar eternizado. Pode ficar à vontade, mano. Pra ficar eternizado aqui no nosso podcast o porquê do nome Primeiro Andar. Tá, eu vou te dar a resposta verdadeira, porque a gente sempre fugiu da resposta verdadeira. Só que hoje em dia eu tô velho demais pra ter que ficar fazendo coisa de menino. Primeiro Andar é o nome de uma música do Los Hermanos, cara. Eu sempre soube que era de lá também, mas eu achava que tinha um outro significado. Pois é, o que acontece? Quando eu comecei a escrever para Primeiro Andar, eu tava ouvindo muito Los Hermanos, muito. E eu tava muito fascinado pelo que os caras estavam fazendo, porque era muito diferente. E até ali,
a música brasileira, ela não me empolgava tanto. Eu gostava muito de coisa de fora. Então foi a primeira vez que eu tava ouvindo uma coisa vindo daqui, que eu tava assim, caraca, isso é muito bom, isso é fora do padrão, da normalidade. E a música Primeiro Andar do Los Hermanos, ela meio que expressava, na forma que aquela música foi tocada, o que eu gostaria como som, entendeu? Então eu fiquei com isso, primeiro andar, eu peguei as duas palavras em espanhol, né? Primeiro andar, eu escrevi num papel. Um dia meu irmão passou e falou, que é isso aí? Eu falei, tô tentando arrumar um nome pra banda e tal. Aí ele viu e falou assim, junta as duas. E aí pus tudo junto, fica soando Primeiro Andar, né? E ficou legal pra caramba a forma de escrever. Aí quando a gente formou mesmo a banda e tal, que a gente percebeu, né, que a gente tinha dado um nome para uma banda autoral de uma música de uma outra banda, aí a gente ficou um pouco assim envergonhado, querendo meio que fugir, aí criava história que a gente queria falar dos nossos primeiros passos e tal, mas foi por causa do Los Hermanos mesmo. Cara, foi outra música que eu vi, tipo assim, incansavelmente também, velho. Indo pra curso, indo pra faculdade, e tem uma pegada meio cristã também nessa música, né? E sem querer forçar, tipo, a própria letra fala isso, quando ele fala que eu preciso andar um caminho só, vai buscar alguém que não sabe quem ele é, né? Tipo, tá tentando se encontrar, que na verdade, eu falo pra todo mundo aqui na minha igreja, né? Que eu faço parte de uma igreja um pouco diferente. Nossa igreja, ela não tem CNPJ, nem nada, são pessoas que se reúnem pra ouvir a palavra, pra ir pra estar junto. E eu sempre falo pra galera aqui da nossa igreja que a gente sabe qual é o caminho a seguir e a gente sabe o que nos espera lá no final. Mas o que a gente vai ver nesse caminho, a gente não sabe. A gente pode ter um caminho lindo, muito lindo, mágico, sem nenhum problema na vida, mas também a gente pode ter um caminho muito, muito conturbado, com muita dificuldade. Vai faltar muita coisa na nossa vida, que na verdade esse caminho nada mais é do que a própria vida. A caminhada com Cristo é a própria vida. O problema é que a gente às vezes quer separar as coisas, né? Falar, não, a minha vida com Deus é uma e a vida do mundo que eu vivo é outra. Sendo que é a mesma vida, é a mesma coisa que a gente tem pra viver, né? É a mentalidade grega, né, cara? Não existia esse dualismo no judaísmo, né? O grego que tem esse trem do sacro, profano e tal. Os judeus não, cara. Tudo era tudo, né? Eles estavam vivendo Deus em tudo. Inclusive, quando você chama essa música de uma música quase cristã, é simplesmente por causa de uma visão não dualista, né, cara? Que você conseguiu ver Deus numa coisa que muito dificilmente alguém vai conseguir ver Deus, pelo menos alguém evangélico, né, vai conseguir ver Deus assim. E existe um boato, e isso eu nunca li para saber se é verdade, e eu não sei se eu deveria te contar isso, porque talvez eu vou mudar todo o sentido da música para você, mas existe um boato que quando eles foram gravar esse CD, o 4, eles já sabiam que a banda ia acabar e eles fizeram, cada um fez uma música sobre o término da banda, e essa é a música do Amarante, falando sobre o término da banda. Se eu não me engano muito, a do Camelo é Sapato Novo, né? Pego meu sapato novo e vou caminhar sozinho. Dizem que essas músicas falam sobre a banda terminando. Caramba, e agora faz todo sentido, né? É o álbum mais triste dos caras, né? O Pato. Pra baixão, né? Só que o Los Hermanos, cara, o que acontece? Você tá me falando aí, cara, eu queria te perguntar sobre as suas músicas, não sei se vai ser invasivo e tal. Essa foi uma coisa que eu não gostava muito neles, cara, que eles não queriam conversar sobre as músicas e tal. E as músicas deles eram muito difíceis, né? Você pega pra tentar entender o que eles estão falando, né? Yaya, por exemplo, na minha cabeça eles estão falando de um término, né? E aí os caras não queriam conversar sobre isso. E aí isso fez eu querer falar sobre minhas músicas, sabe? Eu não tenho problema nenhum, cara, de explicar por que eu escrevi, como eu escrevi, o que eu tava pensando.
eu entendo um pouquinho essa visão de que se a gente explicar a música, ela perde o sentido que tem para o outro, né? Mas a gente consegue dar 2 sentidos para a mesma coisa, né, cara? Às vezes o cara vai conseguir olhar pelo meu olhar para aquele tempo e com o olhar dele também. Então, é porque, tipo assim, eu entendo o Amarante, e o Amarante e o Camelo, né, por não querer explicar, mas eu também acho um saco isso. Eu não sei se é porque eu sou muito fã do Rosa do Saron, e o Rosa do Saron, toda vez que lançava um álbum, ia lá no site deles e explicava música, né? Dava um panorama de música, né? E eu me acostumei com o Rosa do Saron fazer isso. Então eu também tinha essa brisa. Uma vez que uma banda que eu gostava muito lançava alguma coisa, eu queria saber eu era muito fã do Paramore também. Eu ia lá no site gringo lá pra pegar o significado da música, mesmo sem saber de inglês, enfim. E eu acho que assim, e hoje eu também, com as minhas músicas, eu também faço isso. Eu tento não explicar, eu acho que explicar é algo muito, muito, muito amplo, assim. Mas é dizer qual era o meu sentimento na hora, né? O que eu tava querendo falar. É o seu ponto de vista, né? Isso, porque eu acho que pro fã, pra quem ouve, isso é muito importante saber. Tá sendo muito importante pra mim trocar essa ideia contigo e saber o background de cada música dessa. Legal. Véio. Não vai mudar o meu pensamento sobre as músicas. Eu ainda vou continuar com as mesmas lembranças que eu tinha dessa música. Eu ouvi esse EP muito quando estava fazendo frio aqui em Rio Branco. Eu apresentei vocês, a banda de vocês para meus amigos, e é raro, tá? Fazer frio em Rio Branco é raro. Principalmente esse período agora que tá muito calor, 33 graus, 34 graus por dia. Mas nessa época fazia um frio legal daqui. Fazia um frio legal. E a gente eu ia na janela do ônibus, eu via aquele clima muito legal, porque eu amo minha cidade, né? Eu amo Rio Branco, eu amo Acre. E tem essa atmosfera, né? A música. Mas é legal saber o que te inspirou, como você estava vivendo nessa época da sua vida. Isso acrescenta na música, né? Isso não diminui, não tira. Isso acrescenta na música. Né? Eu tenho um negócio que se você olhar para a cronologia das músicas, você vai perceber, é que quando o Primeiro Andar nasceu, né? Quando veio, eu era muito arrogante, cara. Mas não era uma arrogância assim, um cara que saía por aí tratando os outros mal, mas era uma coisa que estava dentro de mim. Parecia que a vida estava toda pronta, sabe? Parecia que ia dar certo, que tudo que eu fizesse ia ser o máximo. E cada vez que a gente vai vivendo mais a vida, né, a gente vai descobrindo que quanto mais você sabe, menos você percebe que sabe, né? E eu olho para as músicas nessa época e eu consigo achar alguns pontos assim, parecendo que é aquele negócio de adolescente, né? O cara que acha que a vida é do jeito que ele pensa e que ele vai arrebentar e que vai ser tudo às mil maravilhas. E você vai olhando para as músicas e as músicas mais novas, elas vão ganhando uma coerência mais realista, de um cara que apanhou assim e que falou, poxa, peraí, eu preciso lutar mais, eu preciso abaixar mais a cabeça, eu preciso reconhecer mais as pessoas, ser mais humilde e tal. E isso é muito legal, cara, ver eu poder olhar para minha vida e ver na música descrito o crescimento, o amadurecimento, as pancadas que a gente tomou, né? Isso é muito top. E ainda falando desse negócio de música, explicar a música, é muito legal, porque em 2017 eu lancei o meu primeiro EP, assim, como cantor, assim, sozinho, né, sem banda, sem nada. E aí um amigo meu, ele acompanhou todo o processo, tal, tava comigo toda hora. E eu tenho uma música, eu vou até te mandar, quando a gente terminar de gravar, eu vou te mandar, que se chama Linhas Mágicas, o nome da música, Linhas Mágicas. E ele falou pra mim, depois que eu ouvi, ele falou que era a música mais triste do EP, porque a menina da música morria no final. Aí eu olhei assim pra ele e falei, cara, como assim? Você tá doido? Não tem ninguém que morre na música, para com isso, ninguém morre na música. E isso. E aí eu fiquei pensando, como é que ele chegou a essa conclusão, cara? Porque em momento algum eu deixo, assim, eu acho que eu não deixo, né, transparecer que alguém tá morrendo na música.
É uma briga só. Linhas Mágicas fala de alguém que tá tentando manter o relacionamento, só que por ele ser muito chato e por ele ter pensamentos diferentes da vida, ele não consegue manter o relacionamento com a menina que tem uma outra cabeça, que quer fazer outra coisa da vida. É isso que eu falo na música, né? Só. Mas pro cara tem uma interpretação totalmente diferente, assim. E isso é um poder esse é o poder da música, que eu acho que a gente vai entrar num papo mais sério, né? Que é o papo dos cristãos que fazem arte. No Brasil, é claro. Porque fora do Brasil o negócio é melhor. É diferente. Sweet Foot tá aí pra provar isso, né? Os caras são incríveis. Assim, e aí nesse ponto eu tiro o chapéu pra Lorena Chaves por ela não ter esse problema. A Lorena Chaves é uma artista incrível, velho. É uma artista que... E ela é de Minas também, né? A Lorena. A Lorena, ela tem uma arte muito dela, muito legal, e ela não tá preocupada em ser gospel, em ser cristã na arte. Ela tá preocupada em ser ela, em dar o que ela sente, o que ela percebe do mundo. E assim, eu gravei recentemente um podcast falando sobre a Priscila Alcântara, né, que saiu do gospel e se lançou como artista pop, e eu citei o Thales. Na época que o Thales fez aquele negócio lá, mais um cara que não vem aí de Minas, né? Olha aí. E o Thales fez aquele papelão lá, foi arrogante pra caramba e tal. E aí eu falei, cara, de fato ele era o melhor do gospel, não tinha comparação. O Thales ele era o melhor, ele era o mais pica, não tinha comparação, só que não precisava falar, precisava agir daquela maneira. Aquilo ali ele perdeu, aquilo ali ele se diminuiu, ele achando que tava crescendo, ele achando que tava, tipo assim, sendo o cara da rodada, ele se diminuiu, ele se tornou o cara mais pequeno de todos. Sumiu, né, mano? Você não vê mais nada do cara. Exatamente, sumiu. E, cara, e assim, eu tenho asterisco do Thales em relação à teologia dele, eu tenho um asterisco dele em relação a essa arrogância, essa soberba dele, mas, cara, tecnicamente falando, o cara é incrível, velho. O cara canta demais, o cara toca demais, o cara tem uma visão além do tempo dele. As músicas que ele fazia lá naquela época lá, era além do tempo, ele fazia uma coisa diferente, totalmente diferente no Brasil, o que ele fazia uma música gospel realmente dos Estados Unidos, né? Ele trouxe pro Brasil essa pegada muito legal. Então ele era um cara totalmente diferente. O problema, eu acho que aí você pode falar com mais propriedade, porque você é artista. O problema, eu acho que às vezes é que o artista, ele não entende quem ele é. Porque se ele entender quem ele é, ele não tem esse problema na cabeça dele, né? De dizer, qual é a arte que eu tô fazendo? Cara, é um assunto muito complexo, né? Porque eu acredito que existe uma doutrina padrão que é para todo mundo, mas que Deus, ele é um Deus pessoal. Ele decidiu ser pessoal. Ele nos salvou com graça multiforme. Multiforme porque precisava ter mais de uma forma para poder alcançar um ser multiforme que somos nós, né, cara? Eu sou de um jeito, você é de outro. A gente tem culturas totalmente diferentes, teologias diferentes, né? Outro dia um cara chegou para mim e falou que minha teologia era diferente dele. Falei, claro, mano. Teologia não dá para ser igual mesmo, não. Sempre a gente vai pensar alguma coisa diferente. Agora o que acontece é o seguinte: nem a minha teologia está certa e nem a sua, porque se não houver erro na minha teologia, quer dizer que Deus coube dentro da minha mente, né? E Deus se tornou pequeno para caber no homem. Então eu errei na minha teologia, eu erro na minha teologia, o Martim Lutero errou na dele, Calvino errou na dele, o Batista errou, o Pentecostal errou, e a gente sempre vai ter uma compreensão de Deus que não pode ser completa, até porque Deus não cabe dentro do nosso pensamento. Aí, quando eu olho para isso, né, por exemplo, no Thales, o meu conceito, meu pensamento, eu acredito que Deus tinha chamado o Thales para uma coisa muito específica. E o Thales não quis, cara, ele quis outros lugares. Eu acredito que Deus tinha separado o Thales para um ambiente, e naquele ambiente, cara, tudo era muito fácil. O Thales esteve na minha igreja, pra você ter ideia, mano. Meu pai me chamou e falou, vô, vem cá. Eu entrei numa salinha no fundo da igreja, tava o Thales lá, ninguém sabia quem o cara era, com violãozinho. Aí ele começou, não, eu sou back vocal do J Quest e tal, e
eu me sinto bem fazendo isso, que não sei o que tem e tal. E tocou uma das músicas dele, mano, daquele primeiro álbum dele. Eu não lembro que música que foi. Eu sei que eu achei incrível a música no dia. Eu falei, nossa, cara, que doido e tal. Daí, pouco tempo depois, o Thales estourou, mano, pro Brasil todo. E você não ia numa igreja que você não ouvisse o cara. Depois que o Thales fez o que fez, né, e o Thales se arrependeu, ele foi tratado, foi cuidado, ele voltou, pediu perdão e ele compôs de novo. E se você for ouvir o som, o que ele compôs é muito bom e ainda tá acima da média, mas parece que ele perdeu uma posição, assim, porque ele saiu de um lugar que era dele, sabe? Eu acho que o maior problema nesse caso é a gente ficar querendo viver o que o outro tá vivendo sem descobrir o nosso chamado, porque fica o peixe tentando correr contra o leopardo, né? Você pôr ele na água, ele vence, mas se ele estiver no chão, não tem para ele. Então eu vejo, por exemplo, uma Priscila Alcântara, que tem uma pegada totalmente diferente e que, cara, talvez Deus tenha chamado ela para esse lugar, né? Mesma coisa Lorena. Eu acho que o Thales tentou sair, eu acho, tá? Essa é minha opinião, minha visão disso. É minha visão disso. Eu acho que o Thales tentou sair do que era a parada dele. Tem uma história muito louca na Bíblia, que é um rei que chama Uzias, que ele entra dentro do templo e tenta queimar incenso. Aí o sacerdote chega e fala assim, você não pode queimar incenso, isso é só para o sacerdote. O Uzias se ira contra o sacerdote e nasce lepra na testa dele. E aí ele vai, se esconde e tal, e o filho dele tem que reinar no lugar. Agora, olha que viagem. Ele era um rei da linhagem de Davi, ele era rei de Judá, ele tinha uma unção que vinha daquela unção de Davi lá de trás, né, que vem de Samuel, e ele um dia entrou e fez uma coisa que não era própria do rei, mas Davi fez a mesma coisa, mano. Davi comeu o pão sagrado, Davi vestiu estola sacerdotal, né, Davi se vestiu com roupa de linho, e Davi nunca teve lepra. Por quê? Porque nem tudo que é para um, por mais que a posição era a mesma, nem tudo que é para um serve para o outro. Davi tinha um entendimento de graça tão maluco que você lê Salmo, parece que o cara já tinha um Novo Testamento, mano. Parece que ele já estava lendo Paulo. Você vê os salmos dele, né? Então, eu entendo um pouco assim, sabe, cara? Eu acho que tem gente que é chamado para isso. Eu sou pastor hoje, eu sou pastor já... Cara, acho que uns 5 anos eu sou pastor numa igreja evangélica, numa igreja batista, e eu tive que entregar a banda, mano. Quando eu voltei para Jesus, eu senti o Espírito Santo me pedindo, foi um tempo que eu tive que ficar longe, até que um dia eu senti Deus falando que era tempo de voltar. Mesmo assim, foi uma luta, porque eu não conseguia compreender o que ele estava querendo dizer para mim, né? E eu não queria dar nenhum passo para um lugar errado. E hoje eu tô fazendo esse trabalho, né, Primeiro Andar, e Primeiro Andar hoje é um trabalho secundário, assim, na minha vida, né, é um negócio que eu amo, é um hobby, é uma diversão, eu amo os caras que tocam comigo, né, nós somos amigos de muito tempo, mas hoje eu compreendo já, assim, com clareza que não é, assim, o meu chamamento principal, fraga. E isso é muito bom, cara, porque tá num lugar que você não deveria estar, sempre vai produzir um mal pessoal e social. Você sempre vai produzir mal para sua vida porque você se atrasa, e você sempre produz um mal para quem tá envolvido naquilo porque você atrasa o outro, né? É Jonas no barco dos caras, ou joga ele para fora, ou então morre todo mundo na tempestade. De fato. É porque é aquele negócio, né, cara? Pra você comprar o seu sapato, algum sapateiro teve que fazer aquele sapato. Né? Pra você vestir a sua blusa, alguém teve que fazer. Então, cada um no seu lugar, cada um fazendo aquilo. Às vezes pode parecer que é mínimo, às vezes pode parecer, caramba, eu vou fazer, pro resto da vida eu vou plantar arroz. Cara, mas Deus chamou pra isso, então faça bem, plante um bom arroz, um arroz legal pra nós. É porque a gente tem essa soberba, essa arrogância, que foi a arrogância, a soberba e a desobediência que fez o pecado entrar no mundo, de achar que a gente tem que fazer tudo, ou então fazer coisas que não é pra gente fazer, entendeu? A gente tem que fazer coisas de adulto,
A gente tem que fazer coisas que são incríveis, coisas que vão dar foco pra gente, vão dar holofote pra gente, e a gente acaba errando, e as consequências disso é muito desastrosas. Eu sou um cara que eu demoro muito para tomar decisão, e eu percebi recentemente que é exatamente por isso, porque eu não quero tomar nenhuma decisão que eu vou me arrepender depois, ou então que eu vou ficar pensando, caramba, eu desobedeci o chamado do Senhor, eu desobedeci algo que o Senhor queria para minha vida, o Senhor não queria que eu fizesse, eu fiz contra a vontade dele, né? E é por isso que eu demoro muito. Eu espero que o Senhor me confirme plenamente, Jonathan, é isso, faz isso que vai dar bom. Se você fizer, eu tô contigo. Do que fazer algo na emoção, do que fazer algo tipo assim, eu sei quando é só eu que tô querendo fazer. Quando eu olho pro lado e ninguém entendeu? Os meus amigos são a voz de Deus pra minha vida. Quando eu olho pro lado, ninguém entende o que eu tô querendo dizer. Quando eu olho pro meu amigo e falo, cara, eu quero fazer isso. Aí o cara olha pra mim e fala, cara, mas como assim tu quer fazer isso? Não tem nada a ver contigo. Então se ele falou que não tem nada a ver comigo, é porque de fato não tem nada a ver comigo, cara. O cara me conhece desde criança, entendeu? Eu acho que esses artistas, né, que a gente acabou de citar, e até, sei lá, quem tá nos ouvindo agora talvez esteja nesse dualismo, né, de, sei lá, trocar de faculdade, mudar de emprego, sei lá, querer fazer alguma coisa da vida que não é pra ele, talvez seja a hora de pensar um pouquinho, que talvez Deus te queira aí, você tá pra fazer o melhor. Quando eu voltei, mano, com tudo assim pra igreja, aproveitando que você deu esse gancho aí, a primeira coisa que eu quis fazer e que eu entendia que era o que eu deveria fazer era pegar o que eu tinha como talento e servir a igreja. E eu comecei a tentar escrever música para a igreja, né? Que fosse uma música congregacional, uma música que a igreja conseguisse se servir dela. Todas as vezes que eu ia escrever, eu me frustrava muito porque eu não conseguia, sempre ficava um negócio que estava muito fora, que não conseguia ser aquela música assim, pra igreja, você entende o que eu tô falando, né? Sim. E eu comecei a orar, cara, e ficar desesperado na presença de Deus, falando, Deus, me faz ser o homem que o Senhor quer que eu seja e me dá as músicas que o Senhor quer que eu escreva. E um dia foi muito louco, que eu tava orando, cara, e falando, cara, me dá as músicas que o Senhor quer que eu escreva. E ele falou comigo, foi muito claro nesse dia, ele falou, eu já te dei. Você não precisa se enquadrar num lugar para fazer o que eu te dei. Você precisa fazer o que eu te dei e isso vai servir a algum lugar que eu já preparei, né? E aí eu desencanei muito nessa época, cara. Eu tenho lá no Spotify, tem o Wolfgang Werneck lá, que são minhas músicas que pelo menos eu estava tentando servir a igreja. Eu tenho 2 lá só, né? Pretendo fazer mais agora, que eu estou mais desencanado. Mas isso foi assim, cara, foi um destravar assim, na minha mente, no meu coração, para eu poder sentar com o violão, tocar uma música que estivesse falando de qualquer coisa e saber que eu estava fazendo aquilo de coração para Deus, porque eu estava falando do meu relacionamento com Ele. Tem uma música que a gente lançou, eu não sei se foi no 2020 ou 2021, acho que foi 2021, chama Nós Dois Contra o Mundo. Essa música, ela começa assim, olha, eu não te chamei para te mudar, eu amo as suas coisas e uso as coisas loucas. E isso faz parte dessa interação com Deus, em que eu estava compreendendo, cara, Deus me chamou e me fez, e é claro que eu não estou perfeito aqui, né? Mas o que Ele fez em mim faz parte do que Ele quer fazer através de mim. Ele ama o que Ele colocou em mim. E essa música, ela é totalmente a respeito do meu relacionamento com Deus, né? E a gente fica junto, nós dois contra o mundo. Eu tô falando eu e o Espírito Santo ali, é um relacionamento mesmo, né? Eu lembro que eu tava num carro uma vez, tava rolando uma treta dentro do carro, mano, um filho brigando com a mãe, eu tava dando uma carona pra eles, aquela treta dentro do carro, e eu comecei a orar, falei, Espírito Santo, não, me ajuda e tal, fica aqui comigo. E eu senti uma presença de Deus dentro do carro, cara, e uma paz, e os dois continuaram brigando, parecia que eu tava numa bolha de paz, fraga, e os caras lá brigando. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração que ele não precisa de um lugar,
ele não precisa de um momento específico, ele não precisa de uma liturgia, ele só precisa que a gente queira ele, né? Então, se ouvir essa música, eu tô falando sobre isso, cara, sobre como a gente às vezes tá tentando tanto se tornar o que Deus quer que a gente seja, enquanto ele já nos fez sendo quem a gente deveria ser. A gente só precisa descobrir qual é o propósito disso, né? Tem uma frase muito legal nessa música, né? Que é: olha, eu já não podia esperar, ouvir da sua boca, você dizendo de volta, né? Essa música é massa, velho, também. E tem esse processo. Eu acho que todo mundo passa por isso. Eu acho que o problema é o que você faz com isso, né? Acho que o problema de tudo, na verdade, na vida, é o que você faz com as coisas que estão que aparecem na sua vida, né? E quando a gente fala de dom, de talento, de despertamento, eu acho que tem muito a ver com isso, com a gente entender o que Deus entregou nas nossas mãos para fazer, os talentos que nós temos. E eu tenho muita preocupação com isso, velho. Isso que você falou faz muito sentido para mim. Os talentos que Deus me deu, eu tenho muita preocupação com isso, porque assim, eu reconheço que é algo entregado por Deus para mim. Eu entendo que é um. Eu não vou falar dom, porque dá a impressão de que não tem esforço, mas é um talento que Deus me deu e eu me esforço para isso. E se eu não fizer isso, eu tô dizendo para Deus: eu não quero, né? É como se eu estivesse sendo um filho rebelde, é como se eu estivesse olhando para Deus e falando: esse talento que tu me deu aí eu não acho legal, eu não quero fazer. Então exatamente. É por isso que eu tenho muito cuidado com isso, né? Pessoal, meus amigos até brincam comigo, né? Caramba, tu faz muita coisa. Eu falei: eu faço muita coisa porque são os talentos que Deus me deu. E se eu não fizer, eu estou indo negando aquilo que... E não é que eu faço isso forçado, não é que eu faço obrigado a fazer. Não, eu faço porque eu gosto de fazer o que eu faço. Eu escrevo, eu canto, eu componho, eu faço podcast, que é a comunicação, que é algo que Deus me deu, também é um talento. E eu faço tudo isso porque eu entendo que se eu não fizer, eu estou negando um talento que Deus me deu. Ele não deu para outra pessoa, ele deu para mim. E ele deu para meus amigos. Meus amigos tudinho são travados, velho. Tudinho. São travados, não falam nada. São tímidos pra caramba. Por que não deu para eles? Ele deu para mim. Então, se ele deu para mim, eu tenho que usar. Se eu não usar, eu vou estar fazendo de um serviço que o Senhor entregou nas minhas mãos, um desserviço para todos que estão ao meu redor. Eu acho que... E nesse processo aí, tem aquela coisa de a gente querer fazer pelo aplauso, pelo reconhecimento, né? Que aí onde entra o pecado da galera. Né? Que eles acham que esse talento que Deus entregou na mão dele é pra ele. Sendo que não. É pro Senhor ser reconhecido. Né? Para o Senhor ser reconhecido e pra gente servir o outro, né, cara? Exatamente. Por isso que a gente não tem tudo em si, né? Pra gente precisar um do outro. O seu talento... me ajuda, o meu te ajuda, como você tá falando aí, né, cara? Uma música que eu não tinha pretensão nenhuma e tá aí no Acre, cara, fazendo parte da vida de alguém. É muito louco o que Deus pode fazer com isso, né? Se essa música tivesse atingido só você e nunca mais ninguém no mundo tivesse ouvido, já era o suficiente para essa música ter sido escrita, né, cara? Quer dizer que tocou a vida de alguém. E foi uma parada que Deus me deu desde o princípio, assim, com o primeiro andar. Apesar de todos os meus erros, né, e manotas, era que eu queria que minha música pudesse tocar alguém para beneficiar a pessoa na vida, sabe? Que ela pudesse ter enfim, cara, que fosse um sentimento gostoso. Agora, olha só, mano, que forte. Esse pensamento, ele aprofundado, né? Ele entra em ambientes, cara, muito pesados, porque tá escrito na Bíblia assim: quem em Deus não crê, mentiroso o faz. Ou seja, se eu pego uma coisa que Deus me deu e eu negligencio, quer dizer que eu não tô crendo que aquilo é uma parada que Deus me deu. Eu tô praticamente chamando Deus de mentiroso, porque isso aqui não é para mim. É uma treta aquela parábola que Jesus conta, né, dos talentos, né? Apesar de talentos ali não ser um talento igual a gente tá falando, né? Ele tá falando de outro tipo de talento, mas é muito interessante que ele entrega 10 para um, 5 para o outro e 1 para o outro, né? Ele entrega, isso mesmo, 10, 5 e 1. Ou tem uma outra que fala 5, 2 e 1.
E aí, cara, os caras começam a trabalhar com o talento e o talento vai se multiplicando. Então, às vezes, igual você falou aí, cara, eu tenho muitos talentos, mas você trabalhou com os poucos que você tinha no começo, né? Hoje eu também consigo fazer várias coisas, mas eu era um cara super tímido, eu não sabia tocar direito. Minhas composições, se eu te mostrar minhas primeiras composições, eu tenho vergonha, cara, da cara ficar vermelha de vergonha, de tão ruim que era. Mas eu fui trabalhando os talentos que Deus foi me dando e eles foram se multiplicando, foram crescendo. E um cara enfiou e enterrou na terra, cara. Enterrou um tesouro que Deus tinha confiado para ele. Agora olha que loucura. O homem é feito do pó da terra. O cara enterrou em si mesmo. Uhum. Ele pegou um talento e escondeu, cara. E quem esconde tesouro é pirata, né, cara? É ladrão. Ele tava roubando, mas não tava roubando de Deus, ele tava roubando do outro, porque o talento dele não servia a ninguém, tava escondido dentro de si mesmo, sabe? Então isso é muito forte, cara, e muito profundo. A gente conseguir se conhecer em Deus e pegar o que ele tem nos dado para servir a Deus e o próximo. É igual você falou, cara, é um cristianismo que saiu daquela caixinha de tipo assim, peraí que eu vou ali na igreja adorar. Não, peraí que eu vou adorar a Deus enquanto eu tô comendo meu almoço aqui com minha família, eu vou adorar Ele enquanto eu tô assistindo um filme na televisão. Quer comais, quer bebais, façam tudo pra glória de Deus. Eu preciso adorar e glorificar Ele o tempo inteiro, cara. Exatamente. Falando em composição, eu lembro a minha primeira composição, ela se chamava Deus, o nome da música era Deus. E eu mostrei pro meu pai, eu achava que era a coisa mais incrível da minha vida, né? Mostrei pro meu pai, ó pai, a música que eu fiz. Aí meu pai, sem dó nenhuma, sem compaixão nenhuma, olhou pra mim e falou, cara, que tá ruim. Tá ruim demais. E aí, mas aquilo foi muito bom pra mim, velho, porque eu voltei pra casa e falei, tá ruim? Então tá bom, vou fazer aqui uma composição boa pro senhor. Vou fazer melhor. Aí fiquei compondo. Hoje, o meu pai, palavras do meu pai, tá? Ele vai ouvir isso aqui e falou que hoje eu escrevo melhor que ele, velho. É porque meu pai... Top. Seu pai é músico? Meu pai é músico. Meu pai tem 2 CDs lançados. Só que meu pai, ele é de um nicho muito específico, né? Ele era cantor, ele fazia música sertaneja gospel, sertaneja pra igreja, aquela sertaneja pra igreja mesmo. Aí... E meu pai... E tudo que ele fez foi sozinho, velho. Com dinheiro do bolso, ele ia na gravadora... pagava 2 mil e pouco pra fazer a música, mandar as capas pra Goiânia, fazer todo o trabalho bonitinho. Meu pai é perfeccionista também, ele gosta de fazer coisa bem bonita, assim. E aí ele ia pras igrejas, cantar nas igrejas, aí o pessoal, tipo, não dava muito crédito pra ele, aí ele vendia, assim, ele não conseguia vender, ele não conseguia pagar o que ele gastou, entendeu, nas músicas, mas ele fazia tudo isso ele fazia tudo isso por amor, assim. Inclusive tem uma música dele que se chama Deus. O mesmo nome da música na minha primeira música. Só que a Deus dele é muito melhor que a minha. A Deus dele é muito melhor que a minha. Mas assim, é muito bom, cara, a gente entender isso, né, cara? Eu acho que tira um peso um pouco das nossas costas. Eu aconselho muito amigo meu que às vezes troca ideia comigo, quer pedir algum conselho. E eu sempre falo pra essa galera, né, cara, seja um cara que sensível a ouvir, porque às vezes Deus ele vai falar contigo não de uma maneira escancarada, ele vai falar contigo através de ações, de coisas que vai acontecer na tua vida. Eu lembro muito bem quando eu fui demitido em 2019, em dezembro de 2018, perdão. Em dezembro de 2018 eu fui demitido e fiquei arrasado, velho. Fiquei arrasado. E eu falei, cara, por que eu fui demitido, velho? Não faz sentido, eu me dedicava à empresa, né? Fazia tudo certinho. E aí, 2019 foi um período que eu mais fiquei perto do meu amigo. A gente saía pra todo canto, a gente ia jogar sinuca, a gente tomava tereré junto, a gente ficava junto. 2019 foi um ano que eu fiquei muito próximo do meu amigo. E em setembro de 2020 agora ele faleceu. E pra tu ver, velho, hoje eu entendo. Deus preparou tudo, velho. Tá ligado? Deus preparou tudo para que 2019 fosse o ano que a gente ficasse muito junto, passasse tempo junto, sabe? Tivesse muitas experiências, trocasse bastante ideia, conversasse. Porque se eu estivesse trabalhando, ele também trabalhava na época, a gente não ia ter tempo para ficar muito tempo junto, entendeu? Cada um tava no seu trampo, cada um tava no seu rolê. Como eu tava desempregado e ele morava perto da minha casa, ele sempre passava lá todo dia. Almoçava lá em casa.
E Deus preparou isso, sabe? Em 2020 eu voltei para a mesma empresa que eu trabalhava. Olha só que louco. Deus, ele me trouxe para o mesmo lugar que eu trabalhava. E pra tu ver, velho, se a gente fosse desesperar, se a gente for achar que Deus tem que fazer da forma que a gente acha que é pra ser feito, a gente vai negligenciar muitas coisas, inclusive até as coisas ruins que vêm pra nossa vida, ela tem um propósito, né? Ela tem um porquê. Talvez você não entendeu ainda, porque não seja a hora de entender. Porque o luto, ele é pra ser sofrido mesmo, é pra você passar pelo processo do luto. A alegria, ela é para você passar pelo processo de alegria, por isso que Paulo fala, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Que você tem que viver aquilo, faz parte do processo viver aquilo. Mas depois que passa, você entende que tudo estava na linha do Senhor, né? Isso aí, todas as coisas cooperam. Mano, agora falando um pouquinho mais do CD de vocês vão lançar, um álbum completo agora, você pode antecipar alguma coisa pra nós. Esse episódio vai sair em outubro, né? Você tem alguma coisa pra antecipar pra gente aí? Cara, ele foi gravado em 2 tempos. A história da volta do Primeiro Andar foi muito louca, porque eu tinha escrito Se For Lá Fora, que foi um single que a gente lançou em 2020, e eu já tinha arranjado a música para voz e violão, porque eu estava fazendo um projeto meu. E quando eu estava para ir gravar, eu já estava com a gravação marcada, eu ia gravar com o Israel, que hoje é meu guitarrista e mexe com gravação, muito bom, cara. Eu já estava com a gravação marcada, o Jorginho foi e mandou pra gente uma música, chama Daily, uma banda que chama Movements. E a música, cara, é assim, eu ouço ela quase que diariamente, cara. Eu ouço ela pelo menos umas 4 vezes na semana, desde esse tempo, desde 2020. Eu gosto demais dela. E ela despertou em mim a vontade de tocar aquela música que já ia ser violão e voz com banda. Então eu chamei eles, falei, cara, vamos gravar uma música como o Primeiro Andar? A gente nunca disse tchau pra galera, a gente nunca deu uma resposta pra ninguém, a gente só parou. Vamos gravar uma música e vamos dar uma parecida e falar com a galera, gente, foi muito bom e tal, essa aí que aconteceu. E a gente animou. E enquanto a gente foi gravando essa música, cara, a gente foi revivendo coisas que se tornaram grandes demais e a gente decidiu que aquela música precisava crescer para mais um EP. Esse EP, cara, foi uma experiência muito louca, que a gente foi para um sítio e a gente passou 5 dias nesse sítio. E, claro, a gente ensaiou as músicas, preparou tudo e foi para o sítio para gravar. Gravamos bateria aqui, né? Porque não tem jeito de gravar no sítio. Aqui a gente tem uma bateria legal, com os equipamentos, uns microfones doidos. Então gravamos a bateria e fomos pro sítio, cara. E nós ficamos lá 5 dias, internados, gravando, cara. São 6 músicas, né? Se For Lá Fora, que foi a primeira que saiu. Quando a música soar, Nós Dois Contra o Mundo. Ela, que vai sair agora, Bom Dia, e tá faltando uma, Fenecerá. Essa foi a primeira parte que a gente gravou no sítio. Aí quando a gente terminou essa parte, que a gente sentou para ouvir, no último dia, à noitinha assim, a gente preparou uma comida, preparou uma sala lá no sítio, sentamos todo mundo e ouvimos as músicas assim, todas já na ordem que a gente tinha imaginado e tal. Foi bem legal. Quando a gente terminou, os meninos falaram, cara, isso tem que virar um álbum. E eu falei, não, cara, vamos fazer o EP, tá pronto, vamos lançar esse negócio e tal. Como a gente estava em tempo de pandemia, a gente decidiu que ia fazer, porque imaginou que não saberia quando teríamos de novo o tempo que a gente tinha naquele tempo, né? Tava todo mundo, assim, com muito tempo livre e tal. Aí a gente entrou pra fazer a segunda parte do álbum. E essa parte, mano, foi um sofrimento, assim, terrível, porque a gente não conseguiu, cara. A gente não conseguiu voltar naquele lugar, naquele pique que a gente tava. Foi muito difícil essa segunda parte. Ela tá toda gravada já. Nós encontramos, acho que há 2 semanas atrás,
para fazer a mix e a master dela, sentamos, passamos o dia inteiro junto. E quando a gente terminou e foi para casa, a gente viu que ainda não estava pronto, que a gente precisa mexer mais, precisa olhar mais. E era para sair em outubro, porque ia dar 10 anos, né, que a gente lançou o EP. O EP saiu em outubro de 2011, então ia dar 10 anos. Mas infelizmente não ficou pronto, são mais 6 músicas, cara, também. Então vão ser aí 12 faixas, né, nesse álbum aí. E é muito doido porque as que a gente gravou agora, a vibe já tá bem diferente das que a gente gravou em 2021. A gente pensou até em dividir elas em 2 lados, assim, como se fossem 2 partes do álbum, sabe? Porque ficou uma vibe bem diferente, assim. Eu não tenho muito, assim, o que falar, não, né? As músicas estão legais pra caramba. Quando a gente terminou o EP, a gente ficou com medo do caramba, porque a gente gostou demais do que a gente tinha feito no EP e a gente não sabia se a gente ia ter criatividade pra continuar no nível que a gente tava. E eu vou te ser sincero, cara, que a segunda parte a gente tá gostando mais do que a primeira, cara. Eu acho que a gente fez um trabalho mais legal do que a primeira parte ainda. Da hora. E para um cara fã como eu, ativou o gatilho agora, né? De ansiedade. Ficou bem legal. Tão carente de trabalho do Primeiro Andar, né, velho? O último trabalho de vocês completo, fechado, foi 2011, né? Primeiro e único, né? Foi o primeiro e único. E tal. Mas, cara, assim, como eu falei no início, né? A pegada de vocês, ela faz com que a gente volte sempre pra ouvir. É porque tem música que você escuta, depois enche o saco. O próprio Los Hermanos mesmo, eu ouvi, e tem hora que, eu já sei o que é. Aí você fica muito tempo sem ouvir. Com vocês não, velho. Com vocês, tipo assim, você escuta, aí você volta a ouvir de novo, já é uma outra coisa, porque as músicas, elas falam de assuntos que são eternos, né? Elas são pra frente, né? São assuntos que permeiam ainda a vida. É que a gente falei hoje. Hoje eu tava ouvindo de novo pra relembrar algumas músicas. E parece que foi lançada ontem, velho. De tão atuais que elas se parecem, né? E é muito da hora isso aí. Cara, eu fico muito feliz por você ter disponibilizado aí essa 1h30 pra trocar ideia comigo. Tamo junto. Cara, e foi muito bom mesmo, porque é como eu falei no início, né? Talvez Deus tenha preparado esse momento agora pra gente trocar ideia. E foi um papo muito legal, foi para assuntos que a gente nem achava que ia. E agora é o lugar de fala do convidado. Fique à vontade para falar o que você quiser, mandar abraço para quem você quiser aí. E mais uma vez, muito obrigado. Beleza. Cara, só dizer que foi um prazer estar aqui com você, cara. E de verdade, assim, é muito importante, cara, essas coisas. Poder estar aqui te ouvindo, ouvir sua história, ouvir o que a gente fez, né, representou alguma coisa na sua vida. Isso é muito louco, cara. É uma resposta a um anseio que eu particularmente tinha no meu coração, sim. Acredito que os meninos também, sabe, da banda. Então, muito louco, mano, muito louco te ouvir e obrigado aí pela humildade que você teve, cara, porque às vezes a gente fica assim meio travado para poder falar, né? Não, essa música foi importante, me marcou. E você, com muita humildade, abriu o seu coração aí, cara. Isso foi muito top. E só um beijo aí pro Jorginho, né? Batera, Israel, que tá na guitarra. Nós estamos sem baixista até hoje, cara. Assim, 12 anos de banda e até hoje a gente não conseguiu um baixista, né? Vamos ver o que nem a Preso, né? A Preso nunca arrumou baixista. Pois é. A primeira parte quem gravou foi meu irmão, que é o vocalista da Bear Me Again, né? Não sei se você conhece. Ainda não. Cara, você vai ficar doido, vou mandar pra você. Tá. Ele que gravou a primeira parte dos baixos e a segunda parte foi a gente mesmo. Eu gravei algumas músicas, o Israel gravou outras. Então um beijo aí pros meninos, né? Pro meu irmão que ajudou a gente nesse tempo aí. E quem estiver ouvindo aí, cara, muito obrigado pela paciência de ouvir a gente. Deus abençoe vocês e que muito mais que saber das músicas, né? Vocês conheçam aí o coração por trás disso, né? A gente tá, tanto eu quanto o Jonatas aqui, querendo servir vocês com o pouquinho de talento que Deus nos deu. Deus te abençoe. É isso, da hora, mano. Muito obrigado. Até a próxima. Falou, mano. Deus abençoe, cara.